Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou Stamato, autor da saga A Era do Abismo e anfitrião da iniciativa Mochileiros do Multiverso, que une e fortalece autores e autoras nacionais através de dicas de escrita criativa e mercado editorial. Hoje eu vim te perguntar se você prefere histórias sociológicas ou psicológicas. Você, como leitor ou leitora, prefere ler histórias que focam na sociedade ou no indivíduo? Você, como escritor ou escritora, quer contar histórias que foquem em sociedade ou em indivíduo? E essa é uma diferença que parece um tanto abstrata, mas eu percebo que muitos autores erram a mão na hora de dar o foco para cada abordagem na história. Então, logo de cara, eu sempre começo. Eu deveria falar deveres de casa no final do vídeo, mas eu sempre tenho a ideia. Eu faço um script do vídeo, mas eu acabo que eu falo em específico, eu não roteirizo, eu vou improvisando as ideias. Mas enfim, blá blá blá. E eu tenho dever de casa aqui, logo de cara, tá? Mas você vai ter dever de casa depois, tá? Não agora, depois. As histórias que você gosta. Pensa assim em 3 histórias que você adora e pensa, se as histórias são sociológicas ou são psicológicas. Por exemplo, vou dar aqui 2 exemplos bem distintos, que são o Senhor dos Anéis. É uma história mais sociológica, porque o foco é a Terra-média, o foco é a guerra, o foco é a trajetória dos personagens, mas numa ação conjunta para vencer essa guerra. Então, apesar do que a parte da mensagem do Senhor dos Anéis é que, às vezes, o menor dos indivíduos pode fazer toda a diferença, né? No caso do Senhor dos Anéis, o Frodo, né? O Frodo e o Sam, tem essa mensagem que é muito legal, mas o Frodo também não conseguiria se não fossem os esforços do Aragorn, do Gandalf, né, até mesmo a ajuda que ele teve do Sam o tempo todo. Então, Senhor dos Anéis trata da história da Terra-média, sabe? São as guerras, são os reinos mudando, sabe? É uma geração se renovando. Então, o foco maior. E eu vou falar mais detalhes de tudo isso, tá? Usando 2 exemplos que eu vou entrar daqui a pouquinho. Um exemplo de história psicológica, né, bem clara, é Carrie Estranha, do Stephen King. São livros totalmente diferentes. Mas você vê, né? Eu vou dar um exemplo aqui um pouco mais próximo depois. Mas a Carrie Estranha foca na Carrie, né? E é um microcosmo. É a vida dela na escola, a vida dela em casa, né? E acho que nem tem ambiente além desse, né? Sempre escolhe casa, sempre a vida dela familiar, com a mãe dela maluca, e a vida dela na escola, sofrendo bullying. E foca totalmente naqueles indivíduos. Foca na mãe da Carrie, na própria Carrie. Foca na menina que faz bullying com ela. Foca no diretor da escola. Foca na professora. Né? É sempre esse foco minimalista. Então, é importante falar isso para deixar bem claro o que é, né, de modo mais abrangente, essas 2 abordagens. E eu vou falar agora, vou esmiuçar as inúmeras diferenças entre essas abordagens com livros de fantasia, de literatura fantástica, que são bem diferentes. Mas eu vou falar um ponto que eles têm em comum para ancorar esse debate aqui entre a gente. Que são o exemplo que eu vou usar aqui, o estudo de caso de uma história sociológica é Guerra dos Tronos, do George R. R. Martin, e uma história mais psicológica vai ser A Batalha do Apocalipse, Eduardo Spohr. 2 livros de capa azul, 2 livros que têm uma certa jornada do herói entre o Ablon e o Ned Stark, mas o que eles têm interessante é que os 2 trabalham sobre guerra, tá? E os 2 têm facções nessa guerra. No caso do Game of Thrones, as facções são as casas nobres, são os Lannister, os Targaryen, os Stark, os Baratheon e etc. Aqui nós temos uma guerra que se divide, na Guerra do Apocalipse, que se divide entre os líderes de cada facção, que são basicamente o Miguel, o Lúcifer e o Gabriel. São 3 líderes diferentes, tá? Então, assim, isso que eles têm em comum. São guerras que vão mudar o universo inteiro, né? Vão mudar o universo que importa, né? No caso, Westeros, no caso, o universo forma literal aqui, né? Essas guerras têm líderes, tem facções que têm conflito, tá? Mas as diferenças são muitas, não só no universo, que obviamente não é um universo de fantasia medieval, outro universo de anjos e demônios, isso é bem óbvio que é diferente. Mas a abordagem dos autores foi muito diferente. E é isso que eu vou esmiuçar agora. Como que cada autor abordou cada uma dessas histórias. Então,
Começando, a primeira coisa é, numa história sociológica, o foco é no mundo e na sociedade, como eu já comecei a falar. Assim como no Senhor dos Anéis, o foco é a Terra-média, em Westeros, né, e na Guerra dos Tronos, nas Crônicas de Gelo e Fogo, o foco é Westeros, o foco é a história do mundo. A gente ouve falar de história do passado, de quando os Targaryen chegaram em Westeros, quando os Targaryen reinavam em Westeros, sabe? A gente vê histórias como que a muralha foi erguida, sabe? Percebe que os grandes elementos da história, né, os grandes focos, os grandes acontecimentos, são assim, de proporções, no mínimo, regionais, talvez continentais, né? Então esse foco é muito... Então, se for ver, é lógico, vão ter cenas que vão fazer toda a diferença, mas até no final do livro, né? Se você não leu, eu acho improvável, mas se você... Eu não vou dar spoiler, tá? Para caso você esteja boiando nos livros, eu não vou dar spoiler. Mas esse livro termina com a morte de um personagem, o que é um exemplo de um momento muito pessoal, né? Morreu alguém, sabe? E a família dessa pessoa vai sofrer efeitos... Isso gera efeitos individuais em cada personagem. Só que, no fim das contas, essa morte desse personagem, na verdade, de alguns, né, na sequência de morte, como tudo do Martin, mas enfim. Mas essas mortes acabam tendo, assim, derivações em níveis continentais, sabe? Tudo que acontece nos livros seguintes teria sido evitado, sabe? A história do mundo seria outra se não fosse essa morte. Então, até o momento que é muito individual, que é a morte de alguém, tem motivos políticos, tem motivos no mundo da sociedade e gera enormes consequências nisso também. Então, pode ver como que nesse livro aqui, né, em toda a série, toda a saga, as grandes mudanças, os grandes acontecimentos do evento, os grandes acontecimentos da história, né, os grandes eventos da história focam em repercussão a nível regional ou até continental. O foco é isso, o mundo está mudando. Enquanto que, em histórias psicológicas, o foco é o indivíduo e a sua jornada. A gente tem aqui o Ablon, e esse livro aqui, ele apresenta momentos diferentes da história. Então tem momentos antes de Cristo, tem momentos ao longo dos primeiros séculos depois de Cristo, né? E tem também muitos acontecimentos nos tempos atuais, no caso era 2012, se não me falha a memória, nesse livro. Então, assim, o Ablon, ele até presencia momentos históricos fascinantes, mas é sempre na perspectiva dele. Ele sequer altera os fatos. Ele participa às vezes, mas ele não está manipulando o destino da humanidade. Mas ele está testemunhando, ele está presenciando, ele está vivenciando esses momentos. E o foco é totalmente nele. Eu falei um pouquinho, né, do Ned Stark e do Ablon, que são os respectivos protagonistas. E eles passam, cada um da sua forma, pela jornada do herói, a clássica jornada do herói. Eles passam por descobertas muito, muito importantes em relação... Eles são aquele indivíduo que descobre verdades sobre o mundo, verdades que talvez não devessem ser descobertas. Mas percebe como que isso aqui afeta o Ablon muito mais, isso aqui afeta o mundo muito mais. Então, como eu falei, histórias sociológicas têm foco no mundo, na sociedade, histórias psicológicas têm foco no personagem e no indivíduo na sua jornada. A segunda diferença aqui também é que histórias sociológicas geralmente têm muitos personagens. Uma história que foca na sociedade, foca mais numa abordagem mais sociológica, na sociologia, vai ter uma enorme quantidade de pessoas que é para ilustrar esse cenário gigante, né? Esse filme aqui, eu lembro de uma personagem que era muito interessante, mas ela era muito pequena. Era uma personagem que a Catelyn Stark encontra no Ninho da Águia, e ela é uma bastarda do Baratheon, do Robert Baratheon. E essa personagem aqui, ela é muito breve, mas ela apresenta o mundo de forma muito interessante, porque ela explica para a Catelyn Stark como é que funciona ali a engenharia do Ninho da Águia, né, que é um castelo que fica lá no topo de uma montanha. Então ela explica toda essa mecânica, toda essa engenharia, mas ela também é filha bastarda do rei. Isso mostra como é que esse rei não tinha um pingo de pudor, como é que ele espalhou bastardo pelo mundo inteiro, né? Isso informa sobre um elemento que faz toda a diferença para a política do mundo. Se o Robert Baratheon não tivesse tantos bastardos, o Westeros seria um lugar um pouquinho diferente.
E isso também comunica com a Catelyn Stark, porque ela também tem muito ressentimento pelo filho bastardo do marido dela, que é o Jon Snow. Então, você vê, né, com uma personagem pequena, o Martin comunica um monte de coisa. Comunica como funciona aquela parte do mundo, comunica como que o comportamento do rei gera consequências a longo prazo, né? E comunica também algo pessoal da Catelyn Stark, que naquele momento está testemunhando, né, esses elementos todos, ela está aprendendo todos esses elementos. Então, assim, e ela é um exemplo. Game of Thrones tem uma porrada de personagens, o Martin adora botar um monte de personagem, sabe? E todos são importantes, todos têm muito peso, né? E até a personagem que ele é muito pequeno e muito breve na história, ele serve para algo, serve para ilustrar esse mundo, serve para comunicar como que esse mundo funciona, como que esse mundo está em andamento, está se desenrolando, está talvez até mudando. E uma história psicológica, geralmente tem poucos personagens. Nesse livro aqui, cara, o Ablon é o mais importante de todos. Você conhece vários outros personagens, tá? Até conhece uma boa quantidade, mas tem muito mais personagens que são momentâneos, né? Aqui a gente pode citar Ned Stark, Jon Snow, Catelyn Stark, Arya Stark, Jaime Lannister, Tyrion Lannister, Cersei Lannister, Robert Baratheon. A gente pode citar Joffrey, Tommen. Mano, tem uma porrada de personagem, tá? E a Daenerys Targaryen, sabe? Tem vários focos. E essa história se passa. Você vai ter o Jon Snow na muralha, vai ter a Daenerys no outro continente, vai ter o Ned Stark, Robert Baratheon, Cersei Lannister em Porto Real, vai ter a Catelyn Stark, o Robb Stark, que eu esqueci de falar ele, são tantos, né? Em Winterfell. São vários núcleos espalhados. Aqui tem um núcleo, Ablon. E tudo é da perspectiva dele. Quando você conhece, até tem algumas cenas sem o Ablon, tá? Mas a perspectiva dele sempre é muito importante. É ele, como que ele enxerga o Lúcifer, como que ele enxerga o Gabriel, como que ele enxerga o Miguel, como que ele enxerga o Nimrod, como ele enxerga a Samira. Samira, esqueci o nome agora. Enfim, é sempre como que ele enxerga os outros personagens, como que ele lida com eles. Sempre isso. Então, o foco sempre é um ou alguns poucos personagens. Você também vai ter uma jornada épica, né? Percebe isso? Os dois livros têm jornada por vários lugares. O leitor vai conhecer vários lugares em ambos os livros. Mas aqui o foco é justamente esses lugares. E aqui o foco é o Ablon. Então, esse foco do personagem também se faz presente nessa perspectiva, né? Aqui, como eu falei, aqui, inclusive, nem tem capítulo, né? Nem tem título de capítulo. Só abre o capítulo só e fala. Aqui, vinha aqui aleatório de Sansa. Aqui, Sansa. Tá até já velho esse livro. É assim esse livro. Catelyn. Sabe? Você abre e lê esse personagem. Aqui, Ablon de cabo a rabo. Próximo tópico é: histórias sociológicas têm, geralmente, ou todos os lados são empáticos e são compreensíveis, todos os lados do conflito, todos os lados da história, todas as facetas dessa história, né? Geralmente, todos ou muitos são compreensíveis. Você possivelmente vai torcer, talvez, pelos Starks, talvez pelos Targaryen, né? Talvez pelos Baratheon, talvez pelos Lannister, né? Por mais que você não torça para um deles, você gosta do Tyrion Lannister, né? A gente queria ver o Tyrion Lannister tomando a frente da família Lannister no final das contas, é verdade. Ele é o Lannister mais carismático, ele era o favorito da série, sempre foi, sabe? Não sei como é que esteve no final da série, que já não estava mais tão inteirado, mas ele era o favorito do público a princípio, né? Então a gente queria ver, poxa, ia ser legal pra caramba ver o Tyrion Lannister sendo o líder da família Lannister, né? Então a gente, se você não torce para uma das casas, você muito possivelmente gosta de ao menos um personagem de cada casa. Percebe isso, né? Então são várias facções diferentes que estão competindo, que estão em colisão, e você consegue empatizar e consegue compreender. Você empatiza e ou compreende cada uma delas. Eu, Bernardo,
adoro odiar a Cersei Lannister. Porque, na boa, ela não tinha motivo nenhum pra gostar do Robert, sabe? Ela não tinha nenhum pra ser fiel ao Robert. Ela não tinha motivo nenhum pra prezar pelo Robert. Então, assim, o que ela faz exceto a parte do incesto, é totalmente compreensível, sabe? Se ela não fizesse incesto, né? Se o amante dela fosse outra pessoa, né, com outra origem, a história seria muito diferente, teria muita gente que ia dar razão para ela e iria torcer por ela, né? Que no fim das contas, a motivação que ela tem ao longo da jornada dos livros é proteger os filhos dela. O que ela quer é proteger os filhos. O que ela quer é manter os filhos dela vivos, sabe? Então, você consegue, sabe, até certo ponto, compreender a Cersei. Você pode discordar do que ela faz, eu discordo pra caramba, né? Mas você compreende até certo ponto, né? Então, geralmente, histórias sociológicas, elas abordam isso. Não existe um lado 100% certo, 100% errado. Cada lado tem o seu motivo para estar buscando esse objetivo. Enquanto que histórias sociológicas, geralmente apenas um lado é empático ou compreensível, talvez um ou dois, né, alguns, mas vai ter geralmente um lado que ele é o foco. No caso, como eu falei, né, no começo, temos os líderes das facções são Miguel, Gabriel e Lúcifer. E na boa, cá entre nós, né, a gente pode debater qual que é o lado mais legal, qual que é o lado que é mais interessante, qual que ela tem a história mais interessante, mas se a gente for fazer assim, dar realmente uma avaliação, né, moral da coisa, ética, moral, tem um lado certo, que eu não vou dar spoiler, mas, sabe, tem um lado que tá certo. Tem um lado aqui que tá realmente lutando pelo que vale a pena lutar, né? Os outros lados são tirânicos, cada um da sua forma. Então, sabe, tem várias... eu até acho que seria mais interessante se os três tivessem razão, sabe? Se os três tivessem os seus argumentos, tivessem a sua proposta, né? De repente, cada um deles poderia ter uma proposta que fizesse sentido, né, ao menos no discurso, né, eu acho que é mais interessante, particularmente, tá? Mas, mano, sinceramente, enfim, é isso, cara. Tanto que ao longo das histórias, né, tanto, né, até aqui no Filhos do Éden, Herdeiro de Atlântida, né, você tem até uma confirmação, né, de como é que tem realmente um lado que é um lado legal, é um lado bonzinho, e os outros estão querendo avacalhar, estão querendo fazer besteira, fazer besteirinha, sabe? Enfim, eu tô tentando falar bem abrangente, bem genérica, pra não dar spoiler. Quem leu entendeu o que eu quis dizer. Quem leu sabe que é o lado certo dessa guerra aqui, tá? Então, mesmo tendo várias facções, vai ter um certo. Vou dar aqui um exemplo fora disso. Cara, não tem como você falar, por exemplo, em Segunda Guerra Mundial, sem pensar, cara, os aliados estavam certos e o eixo estava errado, que pelo amor de Deus, né? Eixo tinha nazismo, eixo tinha fascismo, sabe? O eixo estava invadindo outros países que não tinham feito nada, sabe? O eixo foi quem invadiu a França, foi o eixo que invadiu a Inglaterra, que atacou a Inglaterra, sabe? Então, assim, os aliados estavam se defendendo, estavam contra-atacando, estavam impedindo que mais mal fosse feito. E quando você olha os horrores do nazismo, os horrores do fascismo, né, quando você até, né, até o Japão atacou Pearl Harbor, né, tipo, do nada, sabe? Você vê, peraí, né, o lado que está reagindo tem o seu lado de razão, né? Não teria tido essa reação se não fosse o eixo ter começado a Segunda Guerra Mundial. Né? Então, lógico, se a gente for estudar a história, tem muitos detalhes que eu estou aqui extraindo, óbvio, mas enfim, no fim das contas, não tem como você defender o eixo, não é verdade? Então é tipo isso, né? Você pode falar aqui que cada lado teve alguma motivação que é interessante, mas no fim das contas tem um lado que fez besteira, tem um lado que corrigiu essa besteira, que lutou contra essa besteira. É isso que eu quis dizer. De forma mais ilustrativa, tá? Então, o que, né, é bem diferente um do outro. O último ponto aqui, para encerrar esse vídeo, é que em histórias sociológicas, os personagens são movidos pelo mundo. O mundo move os personagens, isso quer dizer. O mundo move os personagens. Tyrion Lannister, ele muitas vezes tem que jogar a favor dos Lannister, porque ele é um Lannister. O que ele vai fazer?
Vai pedir abrigo para os Stark? Vai dar as costas para a família dele? Sabe, ele não tem escolha, se não sei se continuar até onde ele pode, né, trabalhando a favor dos Lannister, gostando disso ou não, né? Você vê como que o tempo todo são essas... Por exemplo, a mesma coisa é o Khal Drogo. O Khal Drogo, ele não tinha interesse em Westeros, né? Mas o mundo girou e ele passou a querer, né, atacar o Westeros e gritar que ele ia tomar a cadeira de ferro, que ele chama, né? Mas ele é movido pelo mundo, né? Ele não tinha esse interesse e passou a ter. Então, o mundo move os personagens e você até entende às vezes que alguém faz você até discorda das ações de um personagem, mas você compreende que ele está muito à mercê desse mundo, sabe? De várias formas. Você vê Arya Stark, Sansa Stark, né? Você vê a Brienne, né? Você vê vários personagens que estão ali. A própria Brienne, né? Ela começa do lado do Baratheon, esqueci o nome do irmão do Robert, do Stannis Baratheon, fugi o nome dele. Mas ela começa servindo ele, sabe? Então, ela também tá nesse jogo, sabe? Ela também tá, a motivação dela também tá nesse jogo, e ela, o tempo todo, até quando a motivação dela se atualiza, ela é uma peça se movendo nesse tabuleiro. O tabuleiro tá movendo ela, tá? E numa história psicológica, personagens movem o mundo. Então, aqui nós temos uma pessoa, o Ablon, realmente fazendo a diferença. No fim das contas, cabe a ele batalhar pelo destino do universo, sabe? No fim das contas, tudo recai sobre ele. Tanto que, cá entre nós, né? Esses livros aqui, eles têm algumas similaridades, né? São facções que guerreiam pelo destino de seus respectivos universos, né? Mas pensa no final desse livro e pensa no final desse livro. É totalmente diferente, né? E você pode reparar como que geralmente histórias sociológicas terminam com uma batalha, sabe? Tem uma batalha final, né? Eu penso geralmente os autores nacionais gostam disso, de histórias mais psicológicas e que tem ali uma batalha final naquele livro, sabe? Naquela jornada. Exemplos não só do Expor, né? Também Afonso Solano com Despertar de Carvão, Helena Caldela em Tormenta, Karen Sorelli também em Tormenta, né? Enquanto muitas vezes os autores não focam nessa batalha final, né? O clímax, o evento climático, o evento clímax do livro não é uma batalha épica. Tipo, a grande batalha contra o Sauron está no passado do Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis. Você fala Senhor dos Anéis mostrando o Game of Thrones. Mas enfim, Senhor dos Anéis, né? Você vê que o grande desfecho da trilogia não é uma batalha épica. O Sauron não retorna, né? Spoiler, se você não leu, não assistiu, acho difícil, mas enfim. Né? É o mundo que está mudando. O que importa é o mundo. Então, o que você vê é o mundo movendo os personagens. Mesma coisa esse livro. Né? O grande final, né, do livro é um final muito épico, mas não tem assim, um evento único. Não é uma pessoa, a partir de agora, batendo martelo. Bom, agora o destino mudou, fui eu que fiz. Né? Enquanto isso acontece aqui. Então, histórias sociológicas, o mundo move os personagens. Foi certo? Histórias sociológicas, o mundo move os personagens. Histórias psicológicas, os personagens movem o mundo. Né? Geralmente, poucos indivíduos vão decidir, vão mudar a história, vão mudar a cosmologia, vão mudar os universos. Cada um, né, cabe a decisão dele, as ações e decisões de um ou alguns indivíduos. Então, essas são as diferenças, tá? E é muito importante para quem está contando a sua história decidir se está falando de personagens, se está falando de mundos, tá? Óbvio que as duas abordagens apresentam universos ricos, apresentam personagens fantásticos, personagens carismáticos, sabe? Esses elementos vão ter esses elementos em todos os livros. O modo como eles são abordados é o X da questão, ok? Então, o modo como você aborda
O foco que você vai dar, a perspectiva que você vai dar para a história faz toda a diferença. Então, lembre-se, se você quer contar uma história em que o seu foco é o seu mundo, o seu universo, né? É uma história mais sociológica, tá? Então a perspectiva e o foco é o universo, o cenário, o mundo. Se você quer contar a história de indivíduos, se você quer contar a jornada de alguém dentro desse mundo, seu foco é mais psicológico, seu foco é mais na jornada desse indivíduo e como esse indivíduo define depois esse mundo, né, possivelmente. Tá? Acho muito importante para não acabar ficando coisa disforme, não acabar dando ficar até mesmo sem foco na história e acabar ficando tudo mais ou menos. Decidir bem qual vai ser a perspectiva da sua história, qual vai ser o foco da sua história. E comenta aqui embaixo qual é o seu foco e que tipo de história você prefere. Sendo leitor ou leitora, sendo escritor ou escritora, o que você prefere? Comenta aqui embaixo. Prefere histórias mais psicológicas ou histórias mais sociológicas? E se você gostou do conteúdo, dá o like, se inscreve, ativa o sininho. Se conhece alguém que pode se interessar por esse conteúdo, compartilha na rede social. Lembrando que estamos no desafio 366 dias de escrita, é vídeo de mercado editorial e escrita criativa quase todo dia de 2020. Então, até amanhã. E a gente se esbarra pelo multiverso.